Meu nome é Leonardo Oba, eu sou endoscopista, sou nascido aqui em Londrina e eu comecei na medicina por um acaso. A gente termina o ensino médio sem saber muito o que fazer e é a primeira grande decisão na vida de um jovem. E aí sempre me perguntam como é que eu comecei na medicina e no meu caso foi bem por um acaso. E o meu plano era assim, então eu vou fazer o vestibular, que eu achava que o curso seria o mais desafiador, porque eu não vou passar, então eu vou fazer o vestibular de medicina, porque aí eu não vou ficar frustrado se eu não passar. E aí, assim, vou fazer medicina na UEL agora no meio do ano, e aí no final do ano eu vou escolher o que eu vou fazer, ou vou fazer vários cursos em vários lugares e depois vou ver quais as opções se apresentam. E aí, por um acaso do destino, talvez, enfim, aconteceu, e aí eu passei no vestibular na UEL, em julho de 98. E aí, depois que você passa no vestibular de medicina, é um caminho muito difícil de deixar de ser trilhado. A medicina é um campo que apaixona, né? Você começa a entrar e tem as pessoas, e tem o bem que você faz para as pessoas, e realmente, depois que você entra, é difícil você sair. Durante o curso, a gente vai pensando aí na próxima etapa, né? No fim do curso, o que a gente vai fazer quando termina o curso. E jovem, idealista, tinha muitas ideias, né? Dos Médicos Sem Fronteiras, trabalho voluntário, fiz bastante trabalho de pesquisa, que é uma coisa que também é muito legal. E mais para o final do curso, eu comecei a me aproximar das neurociências, mais especificamente da neurocirurgia. E aí, assim, estudando neurocirurgia, enfim, estudando já o panorama mundial da especialidade, eu decidi tentar fazer essa residência nos Estados Unidos. E aí eu decidi seguir esse caminho. Comecei a estudar, fiz as primeiras provas, e me preparando, né, para poder aplicar para um programa de residência em neurocirurgia nos Estados Unidos. E aí, no 5º ano, aconteceu um grande fato importante na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito próxima e, enfim, um acontecimento desse montante no final da faculdade é algo que muda o pensamento e a vida das pessoas, né? Então, a partir daquele momento, a minha vida entrou num momento de suspensão, digamos assim, num momento de uma pausa, né? O curso continuou, eu continuei frequentando, enfim, mas aqueles planos que eu tinha feito parece que não faziam mais tanto sentido, né? Porque a gente começa a repensar nas coisas, né? Nesse momento, os meus planos mudaram, né? Eu decidi talvez fazer, talvez não fazer, fiquei meio na dúvida. E aí, no ano seguinte, que era o meu último ano da faculdade, eu conheci a Juliana, que é a mulher da minha vida e veio a ser a minha esposa e a mãe das minhas filhas. E aí foi outra mudança também, né, que reativou um pouco assim o meu desejo até de ir para fora do país, mas por motivos pessoais e por acontecimentos da vida eu acabei não indo. Conversando com a Juliana na época, a gente tomou a decisão de não ir naquele momento. E aí eu fiquei por aqui, trabalhando, posto de saúde, hospitais, né, na região, Rolândia, Arapongas, Jaguapitã, na saúde pública, basicamente, até que um outro acontecimento ocorreu, muito importante. Em 2011, eu tinha 7 anos de formado já trabalhando. Eu tinha passado, inclusive, nos últimos anos, 2010, 2009, por um período bem ruim, assim, pensando até em desistir da carreira, sem encontrar muito sentido no trabalho, porque na saúde pública, assim, às vezes você vê que você está trabalhando para o povo, mas por trás de você sempre tem uma outra autoridade e, às vezes, a motivação da autoridade e a motivação sua em relação ao trabalho são diferentes e, às vezes, você se frustra, porque você está lá dando sangue e aí você vê que, eventualmente, o fruto do seu trabalho é desviado para outros fins não humanitários, que é o que a gente idealiza quando a gente está na faculdade. E aí, assim, passei por um período muito ruim, pensava em desistir, fazer outro curso. E, nesse momento, a Juliana me apoiou muito. E foi quando aconteceu o outro fato importante na minha carreira, que foi quando o meu tio, o Dr. Issam Moniz, recentemente falecido, infelizmente, mas ele é um gastroenterologista de uma carreira muito, muito importante, um brilhante médico aqui da cidade. Ele me convidou para trabalhar com ele. Um belo dia, eu estava lá na casa dele, né? Ele era meu tio. E aí ele me perguntou, mas o que você está fazendo? Eu falei, tio, eu tenho um concurso, né? Passei num outro concurso, vou assumir em outra cidade. Ele falou, mas você não quer aprender a fazer endoscopia? E aí, assim, foi uma porta de oportunidade que apareceu e eu falei, não, quero.
quando que eu vou? Ah, não, a partir de segunda-feira você vai lá, tal horário, tal, na clínica, né? A gastroclínica era a clínica da qual ele era sócio, uma clínica muito grande aqui na cidade. E na época, assim, eu só tinha ido lá na gastroclínica uma única vez, que foi para levar a minha mãe no penúltimo dia de vida dela, quando ela estava ruim. Entrei lá na clínica uma única vez para levar minha mãe, nunca mais entrei. E aí ele abriu essa janela de oportunidade em 2011, num jantar, assim, despretensioso, perguntou o que eu ia fazer, me convidou, eu aceitei, e não assumi esse segundo concurso. No dia seguinte eu estava lá. Enfim, foi o que reacendeu a minha chama da medicina. E no momento que eu estava num momento muito ruim, pensando em desistir, e essa luz apareceu e, bom, foi uma oportunidade. Enfim, o segundo grande momento da minha vida na medicina foi esse. Meu pai era comerciante, minha mãe era bancária, e felizmente nenhum dos dois nunca me induziu a fazer nada. Então eles não falaram assim: olha, faz isso, faz aquilo, você é bom nisso, você é bom naquilo. E aí, quando a gente chega na época do vestibular, é uma época que tem muitas oportunidades e eu tinha poucas referências. Então, realmente, eu não sabia exatamente nada. Na verdade, eu não sabia nada do que eu ia fazer, não tinha a menor ideia. E foi por isso que eu acabei decidindo ampliar o meu escopo e tentar todos os tipos de curso das áreas que eu conhecia, que eram exatas e no caso, só a medicina fora das exatas, né? A medicina, ela tem a possibilidade... Ela te dá uma possibilidade de satisfação pessoal da maneira que eu acredito que seja a melhor maneira de se ter satisfação pessoal, que é ajudando a outra pessoa. Claro, a maioria dos trabalhos, eles têm uma satisfação porque você ajuda a outra pessoa. E a medicina, você consegue ajudar a outra pessoa no momento de muita dificuldade, de muita necessidade. Então, você sente que você tem um papel muito importante, determinante na vida de algumas pessoas em alguns momentos. Então, eu estou andando às vezes no shopping, me para uma mãe: olha, você salvou a vida da minha filha. Não, isso, tem uma mãe que me encontra até hoje, da época que eu era interno, que eu cuidei da filha dela na pediatria do HU aqui, e ela me encontra, toda vez que ela encontra, ela fala: olha, minha filha está enorme, ela está fazendo faculdade, graças a você que ajudou ela. Então, assim, em alguns momentos, não é todo momento, claro, mas em alguns momentos você faz uma diferença muito grande na vida de algumas pessoas, e essa gratidão te enche de combustível para você continuar seguindo. Não é muito frequente, não é todo momento, claro, mas de vez em quando você tem algumas pérolazinhas que caem ali e que você se abastece para continuar. Então, depois que você começa a ter esse feedback dos pacientes, das famílias, enfim, você sente que você está fazendo o seu melhor, você sente que você está realmente ajudando. E o se sentir útil na sociedade, eu acredito que é uma das grandes satisfações do trabalho. Tá, em 2011, então, eu comecei a acompanhar o meu tio na gastroclínica, no setor de endoscopias, né? Na época, tinha a endoscopia é uma subespecialidade, né, que demanda pré-requisito em clínica médica ou em cirurgia geral, mas que ela também pode ser realizada com um treinamento direto, que foi a via que eu fiz. Na época, tinha muito poucos programas de residência, nem sabia que tinha programas de residência na época. E ele me convidou, enfim, assisti por cima do ombro do grande mestre, Dr. Isamo, e foi onde eu consegui me desenvolver. Durante 2 anos, praticamente, eu fiquei só em treinamento, sob supervisão direta dele. Os outros médicos da gastroclínica, Dr. Milton, Dr. Ricardo, Dr. Sérgio, Dr. Marson, e também me ensinaram bastante, né? Aprendi muito com eles. E aí eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo, né? Sempre sob supervisão, durante 2 anos, um trabalho praticamente voluntário, não tinha remuneração nenhuma. Eu ia lá 3 a 4 dias por semana para trabalhar e aprender, né? E aí, depois desse período, para a prova de título, você precisa acumular participações em congressos, enfim, fazer uma prova específica. E aí eu me tornei especialista em endoscopia digestiva, graças ao estágio na gastroclínica. E é a carreira que eu desenvolvo até hoje. O modo como eu aprendi endoscopia foi observando um grande mestre, o Dr. Isamo, fazendo os seus exames, né? Ele fazia os exames, eu observava, ele me mostrava, ele fazia uns comentários muito pontuais, ele era muito sucinto, ele nunca foi de sentar e me dar uma grande aula, ele fazia algumas aulas que ele gostava de fazer, e aí eu fui aprendendo, observando como ele fazia, como ele atendia os pacientes, o que ele prestava atenção,
quais fotografias de quais ângulos ele tirava, enfim, fui aprendendo detalhes técnicos da especialidade. E ele, bom, com muito carinho, com muito talento, fazendo muito bem, me indicou o caminho, não só por vai lá e faz, mas chega aqui do meu lado, é assim que eu faço. Você pode escolher o seu caminho, mas é assim que eu faço, é assim que eu considero bom. Não só ele, como os outros médicos da gastroclínica me ensinaram desse jeito. Eu vendo eles fazendo, pegando um pouquinho de cada médico, um pouquinho de cada técnica e observando grandes profissionais realizando um grande trabalho. E é assim que eu aprendi. E isso na medicina é essencial, né? O conhecimento ele é passado não através de livros, não através de artigos científicos somente, mas muito pelo exemplo do mestre, pela palavra, pelas indicações, pelo detalhe que não está no livro, pela motivação que ele te dá, né? E consta, inclusive, no juramento de Hipócrates, que você vai ensinar os filhos do seu mestre. Enfim, esse conhecimento passado de mestre para aprendiz é porque a medicina continua sendo uma ciência de muita sensibilidade, né? De muito contato humano e que provavelmente nunca vai ser substituído pelas máquinas. Sim, na endoscopia a gente vê a ciência chegando perto, né? A gente vê a tecnologia chegando, a gente sabe que eles vão vir até um momento, a gente vai se integrar, né? A parte manual nunca vai acabar, o cuidado nunca vai acabar, mas a tecnologia com certeza vai vir para melhorar as imagens, para melhorar a captação, inteligência artificial para detecção de lesões, de pólipos. Isso está chegando, graças a Deus, né? Isso vai melhorar muito no desempenho do médico na área da endoscopia, com certeza. Especificamente na endoscopia, uma coisa que a gente vê muito avanço é na sedação. Então, é um exame muito mais confortável hoje do que era no passado, né? A gente não tem mais os pacientes tendo tanto risco de ter uma complicação, ou acordando durante o exame, ou sofrendo. É muito raro hoje em dia, né? Então, a evolução da sedação foi uma das mais importantes na endoscopia. Os aparelhos também têm melhorado, a definição de imagem, né, a gente vê, e essa evolução também tem acontecido na medicina um pouquinho, na endoscopia, talvez um pouquinho mais lentamente, mas tem acontecido também, a definição de imagem, as tecnologias também têm melhorado. Então, a gente vê agora, recentemente, tem muitos famosos que faleceram de câncer do intestino, então isso está muito em voga atualmente, e a gente sabe que a endoscopia tem um papel essencial na prevenção e no combate ao câncer de intestino. A endoscopia, sim, né? Você atende, a sua especialidade é fazer exames e procedimentos dentro do exame, mas você ainda atende pacientes, você ainda tem consultório, você ainda vai para uma urgência no hospital, você, né, tem um contato direto com o paciente, com o familiar, né, antes dos procedimentos, após os procedimentos, explicando os riscos. A gente sempre tem. E uma outra coisa que acontece também, assim, o paciente vai fazer o exame, como se fosse similar no ultrassom, por exemplo. Ele está fazendo o exame na presença do médico. Então, ele quer falar com o médico que fez o exame. Foi o outro médico que solicitou, ele vai ver o exame, mas ele quer falar assim, quer tirar aquela ansiedade, porque ele vem fazer o exame com aquela ansiedade, nossa, o que eu vou ter? Eu tenho uma coisa muito grave. Daí a gente tem esse contato com o paciente, não só os nossos pacientes, mas os pacientes que a gente realiza exames e que são dos outros médicos, a gente orienta para eles, fala, ó, deu isso aqui, você vai conversar com o seu médico, né, e a gente já tranquiliza o paciente na hora. Então, o cuidado com o paciente é uma constante. Mas, na verdade, assim, o ajudar outras pessoas, inclusive, inclui ajudar os outros colegas de outras especialidades. Então, às vezes, o cirurgião bariátrico faz uma cirurgia bariátrica, vai tudo bem, o paciente desenvolve uma pequena fístula e o tratamento cirúrgico é bem difícil e o tratamento endoscópico, ele é relativamente simples. Então, a gente tem esse contato com outros profissionais também. Então, isso também é ajudar o outro, não só ajudar o outro paciente, ajudar o outro médico. Então, é uma especialidade que se conecta muito com outras especialidades. E assim, durante o curso de medicina a gente não tem essa visão, assim como durante o ensino médio a gente não tem uma visão, né, do trabalho como um todo. Então, a medicina é legal por causa disso. Você entra na medicina por um motivo, e aí você vai sendo levado pela vida, e você vai tendo outras oportunidades de mudar de área, de mudar de enfoque, e sempre com o mesmo objetivo de ajudar as outras pessoas, e você vai encontrando satisfação, mesmo que não era o seu plano inicial, como não era o meu plano inicial fazer endoscopia, meu plano era fazer neurocirurgia, mas hoje eu encontro satisfação no trabalho, né, justamente por isso, porque eu me abro às possibilidades de estar ajudando as outras pessoas, desenvolver uma técnica, desenvolver uma habilidade numa área diferente da que eu pensava inicialmente, mas que com essa habilidade, com esse conhecimento, eu consigo ajudar os pacientes provavelmente da mesma forma que eu ajudaria com outra área. Então, essa é a beleza da medicina. Na faculdade de medicina, a gente aprende basicamente a ser médico, né? É um conhecimento muito específico, aplicado
enfim, ao cuidado dos pacientes, as doenças, ao tratamento, ao diagnóstico. E a gente não aprende a como trabalhar com medicina após, no sentido de que você tem várias carreiras que você pode seguir. Você pode fazer um concurso público, ser um funcionário público, você pode abrir uma clínica sua e ser um empresário, um empreendedor, você pode abrir um outro negócio de medicina que inclua a sua especialidade, inclua outras especialidades, você pode empreender, você pode administrar um hospital, tem muitas outras coisas que você pode fazer com a medicina, e talvez esse seja uma das coisas que eu gostaria de falar para os profissionais, para os jovens médicos que estão se formando, a medicina, ela é um meio, não é um fim. Você não termina a faculdade de medicina, pronto, agora eu sou médico, vou sentar na minha cadeira, acabou. Não, você tem uma possibilidade, sendo médico, de ampliar os seus horizontes para toda a área da saúde e muito além. Né? Seja sozinho, seja entrando em um conglomerado, em uma grande empresa, abrindo uma clínica de multiespecialidades, inovando na medicina, indo para a área da pesquisa. Então, a medicina é um meio muito poderoso, que vai te possibilitar muitas coisas na sua vida. É só você ter uma visão, ter uma cabeça aberta e ter um sonho, né? Um sonho faz você caminhar na direção dele, mesmo que depois os caminhos da vida te levem para outros caminhos. Mas você, pelo menos, se mantém em movimento. E você não pode pensar em pegar o seu diploma, colocar na parede e ficar parado. E a medicina, ela vai te colocar em movimento e você tem que manter esse movimento, até para você ser feliz, para você ser bem-sucedido. Depois de um tempo na carreira, a gente sai um pouco do trabalho na medicina em si e coloca a cabeça um pouco fora d'água, né? E a gente vê, assim, os médicos que só ficam no consultório, que vivem só da medicina e fazem só medicina, e os médicos que vão para a carreira empresarial também, tá? Onde surgiram em Londrina grandes empresas, né? Labimagem, a Ultramed, a própria Gastroclínica, são grandes empresas na área da saúde, né? Que foram criadas por médicos e que cresceram muito mais do que a própria carreira do médico. O próprio Hospital do Coração, enfim. E a gente vê que é uma possibilidade do médico que pensa além, que pensa, que sonha mais alto, conseguir realizar esse tipo de empreendimento. E eu penso assim que a vida é muito curta para a gente se limitar a fazer poucas coisas, quando a gente pode fazer muitas coisas. E um dos modos de fazer muitas coisas é a partir do empreendedorismo. É onde você consegue multiplicar a sua capacidade de trabalhar, trazendo outras pessoas para o seu sonho, que pode ser um sonho muito grande e pode ser muito importante ajudar muitas pessoas. Atualmente eu sou coordenador do programa de residência de endoscopia da Santa Casa, né? A gente conseguiu, com muita ajuda do Dr. Milton, da Gastroclínica, e com contribuição também do Dr. Faz, da Santa Casa, a gente conseguiu criar um programa de residência médica em endoscopia, que é um dos únicos do Paraná, é o único de Londrina, e a gente já formou grandes profissionais que têm muito sucesso no mercado, felizmente. E agora eu posso, né, reproduzir o modo que me foi ensinado pelo meu tio, né, de ensinar os outros médicos jovens. E claro que é um método diferente, eu ensino de uma outra maneira, cada pessoa tem o seu método de ensinar, mas eles têm se dado muito bem, têm aprendido muito bem, então eu fico muito satisfeito de poder agora estar do outro lado da moeda, né? Do lado do preceptor, da pessoa que vai passar a experiência, que vai dar umas orientações de como eles vão ter sucesso, de como eles vão se sentir mais felizes na realização do trabalho, né? Uma visão do preceptor, mas de quem já esteve daquele lado do aprendiz muito recentemente. É muito legal você treinar residentes, você treinar os jovens médicos especialistas do futuro, é quase como você criar um filho. Você sabe que, assim, a vida dele vai mais longe, a carreira dele vai mais longe, ele provavelmente vai chegar mais alto se ele tiver a vontade de fazer assim, tá? De fazer tal. Então, eu treino eles, eu tenho certeza que quando eles saem, eles estão olhando para um lugar acima de onde eu cheguei, e eu quero que eles façam isso mesmo, porque é assim que a ciência evolui, é assim que a medicina evolui. A gente treina a próxima geração para ser melhor do que a gente, né, para caminhar mais longe, para alcançar mais alto. Só para não esquecer, eu vou falar da relação com a associação médica, né, porque acho que é importante a gente fazer né, que a gente está aqui nesse espaço. Bom, a Associação Médica de Londrina eu conheço desde a época que a sede principal era aqui ainda, né, aqui no centro. E quando eu era criança, eu me apresentei com um recital de piano aqui, quando eu era bem jovem, uma única vez. Depois eu fiz parte, na minha juventude, ali no ensino médio, do coral juvenil da UEL, com a professora Lucy.
E a gente se apresentou aqui várias vezes também, a gente veio aqui muito assistir apresentações de outros grupos, enfim. E sempre participei muito da parte cultural da Associação Médica e acho muito importante esse papel de voltar a acontecer, de voltar a ser um player na área de cultura da cidade, que é uma área que é relativamente deficiente de incentivos, né? E a Associação Médica está fazendo um papel que eu considero essencial, de estar presente aqui e de se colocar à disposição para os grupos de cultura da cidade poderem trazer os espetáculos aqui, né, na dimensão que comporta esse teatro, porque não é um teatro excessivamente grande, mas a maioria dos grupos não vai começar apresentando no Ouro Verde, por exemplo. Entendeu? Eles têm que começar num teatro dimensionado para a capacidade, até para a viabilidade financeira. Então, esse papel da Associação Médica, de se colocar nesse espaço, de reativá-lo, é essencial. Eu tenho bastante carinho por esse espaço e fico muito feliz de fazer parte da continuidade dele, né? O meu início na arte também foi por acaso, né? Uma boa parte das coisas da minha vida é por acaso. Eu estava no ensino médio, tinha um amigo meu que eu chamava ele, vamos sair, vamos tomar um lanche, vamos jogar bola. Ah, não, eu vou no coral. Ah, mas vamos sair com os amigos, não sei o que. Não, mas eu vou no coral. E eu fiquei curioso, falei, putz, mas esse amigo é tão próximo, né? Por que ele deixa de sair com a gente para ir para o coral? E aí foi quando eu fui a primeira vez e assisti uma apresentação do coral da UEL, ali perto do Moringão, e me apaixonei, é muito legal. Foi muito legal a sensação que você sente de ouvir as pessoas cantando, um conjunto, né, fazendo uma coisa única, é muito legal. E aí eu comecei a frequentar o coral da universidade, eu fiquei, até o meio da minha faculdade eu frequentei esse coral. Acho que no internato que eu saí, porque a carga horária não permitia mais. Mas eu participei por conta disso. Aí eu entrei nisso, né? Músicas sempre fez parte da minha vida, por um acaso também. Não sei se... meus pais talvez me incentivassem com aulas de piano, que eu fiz quando eu era bem pequeno. Depois eu fiz aulas de guitarra, depois eu fui para o coral. E hoje eu não pratico mais, mas eu aprecio, né? Então, eu procuro prestigiar, quando possível, trazer minhas crianças para tentar... colocar nelas esse pequeno incentivo de gostar das artes, né? Acho muito importante isso aí. Acho a cultura essencial na vida das pessoas, né? Porque a vida não é só trabalhar, se divertir. A cultura, ela traz uma questão de contemplação também, né? É quase em algumas artes pode ser até próximo de uma meditação, talvez, uma contemplação de uma música clássica, né? Tem aqueles momentos onde você realmente entra na melodia e você se entrega, você não está pensando no seu boleto, no seu problema, no paciente que faltou, enfim, na complicação que você teve na cirurgia, né? Então, acho que na vida do médico é uma vida, como de muitos outros profissionais também, mas como eu conheço a do médico, eu sei que é uma vida que tem muitos momentos de tensão, muitos momentos de estresse, muita responsabilidade, né? E a arte, tanto a música, quanto a pintura, quanto, enfim, escultura, cinema, as artes, de modo geral, elas vêm para complementar uma satisfação pessoal em viver, né? Em ter contato com outras coisas que às vezes você faz, às vezes a outra pessoa que faz, e você aprende a admirar o trabalho do outro. Quando você tem um pouco de conhecimento, você aprende a diferenciar por que aquele pintor era um grande mestre, por que o outro não é tanto. E esse imergir no conhecimento que você não domina é importante para o médico, porque você volta a se sentir humano, né? Porque a medicina muitas vezes te leva a um patamar de sobre-humanidade. Às vezes os pacientes te colocam no pedestal e às vezes você pode se perder um pouco nesse pensamento e ser menos humano, enquanto frágil, enquanto mortal. E a arte te traz isso, te mostra que tem muitas outras coisas que você não domina. E além de ser uma diversão, de ser um hobby, de ser um relaxamento, ele te dá uma dimensão de fazer parte de uma comunidade humana fora da medicina. Isso é muito importante. A vida não é só medicina, né? Nem para os médicos. Não pode ser. A Associação Médica também teve um papel muito importante durante a graduação, né? Já na sede nova, eu fui em muitos eventos. Praticamente todos os meses eu estava lá em algum evento, seja jornada, seja palestra, né? Já fiz até curso de Libras uma vez lá na Associação Médica. Então, eu acho assim, o acadêmico ele se aproxima da Associação Médica pela parte científica que ela proporciona, né? E cabe a nós, depois de médicos já graduados, em estágios avançados da carreira, ou menos avançados, enfim, retribuir um pouco dessa gratidão, né? Afinal de contas, a gente usufruiu tanto. Eu fui em palestras ali que, sei lá, você pagava R$10,
e tinha um coffee break, né? Que na época dos estudantes faz diferença. Enfim, e com certeza é muito subsidiado pela associação médica. Então, eu acho que assim, retribuir um pouco para a associação é algo que é eu me sinto como um dever para mim. Vou deixar um recado então para os meus colegas médicos, da minha visão. Tá? Eu entendo que a associação médica tem um papel muito importante na cidade. Nós, enquanto médicos, temos um dever em relação à população, mas nós também temos um dever em relação à medicina como um todo, né? A ciência medicina, a ciência médica. E a associação médica vem para nos ajudar a entregar esse valor para a medicina. Então, eu como acadêmico já participei de muitos simpósios, jornadas na associação médica, sou muito grato por isso, e eu entendo que a associação médica ela depende dos médicos para continuar existindo, para continuar defendendo a medicina, entregando o valor da medicina, não da ciência, não só da ciência da medicina, mas do ato de ser médico, né? do papel de ser médico. Então, esse recado que eu gostaria de dar para os meus colegas, de que venham para a associação médica para a gente ser mais forte juntos, não pensando em convênios, em faturamento, mas pensando em prolongar a essência da medicina enquanto união, enquanto humanidade, né, enquanto cultura na cidade. E, bom, um recado para os jovens médicos. Eu gosto muito de uma frase de Fernando Pessoa, que é parte de um texto maior que faz muito sentido, mas que ela fala assim: põe quanto és no mínimo que fazes. E essa é uma frase que ela te ensina a, quando você vai fazer uma coisa, faz o seu melhor. Quando você vai atender um paciente, atenda com o seu melhor sorriso. Você pode estar num dia ruim, mas as outras pessoas não precisam saber do que você está sofrendo, do que você tem de problemas para resolver. Todo mundo tem problemas para resolver. Mas quando a gente vai tocar uma alma do outro ser humano, num momento de maior fragilidade, você precisa colocar toda a sua essência naquele momento. E é isso que vai fazer de você um bom médico, uma boa pessoa, um bom pai, um bom irmão. É você colocar a intensidade da sua alma no toque da outra alma. Esse é o recado que eu tenho para deixar para os jovens. É uma estrofe completa, mas eu não sei exatamente. Mas ele fala assim: põe quanto és no mínimo que fazes, porque assim é a lua que em todo lago brilha, porque alta vive. Alguma coisa assim, sabe? A lua está lá no alto, por isso ela brilha em todos os lagos. E é por isso que você coloca a intensidade do seu coração no que você faz. E aí você vai ficar feliz fazendo o que você faz, né? Obviamente.